Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Bripecast. Bripecast especial dessa vez, porque vocês devem estar até pensando que tem duas televisões aqui com a gente, velho. Não, calma, não são duas televisões. A nossa televisão está sendo ofuscada por essa beleza aqui, por essa maravilhosa placa que é do tamanho de um carro aqui, que os caras vieram pegar. Meu queridíssimo Alexander Luz. Prazer, irmão. Querido, que prazer te receber aqui. E meu querido Uau! Diogo Fabris, cara, que prazer receber vocês aqui. Cara, acho que conheci vocês de trocar mais ideia mesmo naquele evento que a gente fez, o Consultores de Marca, que a gente participou aqui. E que prazer poder trocar aquela ideia com vocês naquela época, poder trocar ideia com vocês aqui agora e num momento especial que vocês vieram pegar uma placa de 10 milhões, essa placa ela é grande por isso, porque, 10 milhões, e sejam todos bem-vindos a mais um Bripecast. Tosse de cachorro continua. Cara, velho, que loucura isso, hein, bicho? Você tá doido. Cara, e aí... São conquistas, são realizações. Eu acho que... Dá pra deixar ela aqui, Gil? Tá de boa? Ah, já era. Os caras são de casa, velho. É. São conquistas, são realizações que a gente vê e a gente fica muito feliz por ver vocês chegando, porque no final das contas a placa é isso, né? Ela é uma demonstração do esforço que vocês tiveram. E aí... Antes de tudo, pra quem não conhece vocês, cara, quem não conhece o trabalho de vocês, quem não sabe quem vocês são, quem não sabe por que eu falei uau quando eu fui apresentar o Diogo, quem são vocês? Os reis do X1, o rei do X1? O rei do X1, o rei do X1 tá na exatamente, casa, exatamente. Se apresente pro pessoal. Fala, galera, rei do X1 na área. Meu nome é Alexander Luz, conhecido como rei do X1. Estou há 2 anos no marketing digital, trabalhando com encapsulado, vendas através do WhatsApp. E tá sido um sonho ver isso daqui que eu via só pelo YouTube lá. Jamais, quando eu iniciei, eu acreditaria que estaria aqui, sentado, muito menos recebendo essa placa aqui de 10 milhões de reais. Quando eu vi uma placa dessa, eu falei, não é possível que um dia eu conseguiria. E hoje estou aqui. Ex-eletricista, 2 anos de mercado. Consegui mudar a minha vida, a história da minha casa, da minha família. E hoje estamos aqui para trocar essa ideia. Bravo demais, velho. Diogão? Uau, né? Uau! Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, Ale, Alex, todo o time da Bripe aí também. Bom, eu venho do mercado tradicional, né? E trabalhei por alguns anos no mercado tradicional e fiz uma migração para o digital. Já vim estudando um pouco e nos encontramos na jornada, eu e o Alex, e hoje nós temos uma empresa de educação onde nós... treinamos e capacitamos aí, né? O Alex como mentor, nós treinamos e capacitamos juntamente com todo o nosso time da empresa, esses mentorados, né? Uhum. São mentorados e através dessa mentoria a gente também tem uma frente, né, de comercialização de produtos, que são suplementos. Legal. Né? Então a gente também tem essas duas frentes, tanto a educação quanto a comercialização de produtos físicos aí, tanto suplementos como cosméticos também, né? Tem cosméticos também agora. Cara, bacana demais. E aí, uma coisa interessante, você falou que você veio do mercado tradicional, o Alex já falou pra gente que é ex-eletricista, e aí eu queria que cada um de vocês contasse um pouco de como que foi a história de vocês. Porque você como eletricista, e você foi executivo, né, de grandes empresas e tal, e aí eu queria entender como que essas histórias se juntaram até esse momento que vocês estão aqui sentados diante de mim agora, pegando duas... isso aqui são 15 milhões em saque, né? Sim. Então é uma conquista absurda. E eu queria entender um pouco da história de cada um de vocês e como que ela se junta para que vocês possam formar essa sociedade. Cara, uma coisa que eu aprendi quando estava lá começando. Quem está indo para o topo, uma hora se tromba, se junta. Uhum. E acaba que acontece isso. Hoje uma pessoa está na casa dela vendo esse podcast aqui, que vai estar vendo. Sim. Daqui a 1 ano, 2 meses, 3 meses, pode estar aqui junto com a gente, gravando um podcast, recebendo uma placa. Então, quem está indo pro topo sempre se junta. O meu começo no digital foi como? Eu tinha uma loja de material elétrico
E veio a pandemia, com a pandemia as coisas ficaram difíceis ali. E eu precisei procurar alguma coisa para eu mudar a minha vida, mudar a minha história, mudar o meu rumo ali. Porque a loja já não dava mais para me sustentar. Porque aconteceu o quê? Fecharam as portas, eu acabei vendendo todo o material e não consegui repor o material ali. Caraca. E eu precisei ir pra internet. Falei, como ganhar dinheiro na internet? Alguma coisa assim. Eu coloquei no YouTube. Aí eu vi algumas pessoas participando de uma série ali e aprendendo a vender no digital, vender através do WhatsApp, vender sem trabalhar, sem sair de casa e tudo mais. E eu vi aquelas pessoas, falei, pô, se essa pessoa tá conseguindo, eu também consigo. Ela não tem nada melhor do que eu, e eu vejo que eles estão tendo resultado, tendo sucesso ali, é só eu fazer a mesma coisa que eles estão fazendo. E é uma coisa que eu falo até para todos os mentorados. Cara, quando você olha pro Alex, olha pro Diogo, não olha aqueles caras, esses caras são bravos, esses caras são muito bons. Não, eles só estão fazendo uma coisa que você ainda não está fazendo. Ele só deu um não para a vida que você ainda não deu. Ele estudou um pouco a mais que você ainda não estudou. Então, foi mais ou menos essa minha mentalidade. E eu comecei a estudar, comecei a colocar em prática e tudo mais. Entrei na Bripe, cadastrei um produto e comecei ali, fui estudando, até acontecer. E depois de 1 ano e meio ainda fiz uma série igualzinha que eu fiz lá atrás, no começo, que eu aprendi, fiz igual. E depois dessa série aí, algumas pessoas mudaram de vida também. Caraca. Só dessa série, fora nesses 2 anos aí, já foram mais de 3 mil pessoas que mudaram de vida através dos nossos ensinamentos. Caraca, e na bio do seu Instagram tá lá que você fez mais de 4 milhões em comissões como afiliado. Somente como afiliado. Cara, é diferente, né? Porque a maioria da galera que tá no digital, assim que faz as primeiras vendas ali, já quer virar produtor e tal. E você fez um caminho longo como afiliado, então. Existe um caminho. Na verdade, até hoje eu sou afiliado. Eu trabalho hoje e vendo como afiliado. Tem nossa empresa, nós viramos um ecossistema hoje. Porém, eu ainda tenho a minha operação como afiliado, tenho alguns sócios, tenho alguns call centers. Legal. Então a gente continua vendendo até hoje como afiliado. Legal, vou querer falar um pouco sobre isso, porque tem muita gente que acha que o caminho natural é já virar produtor de cara. E aí que a pessoa pode quebrar a cara. Não vira produtor de cara, acaba quebrando a cara. Vamos falar sobre isso, mas conta sua história também pro pessoal. Eu como comecei a falar, né? Vou falar um pouquinho da minha vida pessoal. Tenho 2 filhos hoje, inclusive na série que o Alex citou aí. Nossa. Meu filho nasceu no primeiro dia da série. Então, caraca. Quando ia começar, né? A gente ia começar a série, parou tudo pra gravação, correndo pro hospital porque o filho dele nasceu. Meu filho tava nascendo. Eu sou casado há 15 anos, casei com minha esposa aos 19, tenho 2 filhos, mas eu começo a minha trajetória profissional com 19 anos. Então, trabalhei em algumas empresas como Nestlé, Nivea, L'Oréal, Mercado Pago, PagSeguro, e depois decidi empreender, né? Então, eu tive uma bagagem muito boa, muitos aprendizados, mas o que não foi o suficiente para quando eu estivesse empreendendo, eu ter 100% de bagagem e falar assim, eu estou 100% seguro. Né? Então, de fato, estabilidade não existe, né? Existe um risco total de você empreender. Então, é um ambiente novo. É algo que você está fazendo que é o desconhecido, né? Porque para mim era totalmente desconhecido. Mas eu decidi me aprofundar. E quando eu comecei a estudar marketing digital em si, eu fui para o Fórmula de Lançamento. Né? Então fui entender como que eram feitos os lançamentos lá atrás, enfim. Que hoje totalmente mudou, né? O mercado mudou, sim, inovou e passa por várias inovações. Mas eu comecei a estudar e fui me dedicando e fui entendendo um pouco mais sobre venda de infoproduto, venda de produto físico, né? E fui me aprofundando mais. Até que eu comecei a vender produtos também. E né? como afiliado? Não como afiliado. Eu vendia produtos para outras pessoas que eram produtores. Sim, prestavam serviço aí. Fornecedor, exatamente, né? Eu me tornei um fornecedor de suplementos. Né? Suplementos e cosméticos também eu tinha me tornado fornecedor e fiquei por um tempo aí. Algumas pessoas até me conhecem como fornecedor. Mas hoje eu não atuo mais como fornecedor, né? Então, nessa jornada rumo ao topo, eu encontro o rei do X1, o Alex, com uma metodologia muito incrível, e o que me encantou foi a simplicidade e a metodologia de que qualquer pessoa consegue fazer vendas online. Legal. Como afiliado. Isso foi fantástico e em todas as empresas que eu trabalhei, um dos principais propósitos sempre foi democratizar o acesso. Sim. No Mercado Pago era democratizar o acesso ao dinheiro.
Na L'Oréal era democratizar o acesso à beleza. A beleza. E aqui, dentro do MTA, é democratizar o acesso ao conhecimento e à transformação de vida através de um novo mercado. Uhum. E qual é esse novo mercado? É o mercado digital, que para muitos é conhecido e para muitos é bem desconhecido. E o Alex, ele tornou essa metodologia simples, Sim. fácil, de forma objetiva. Não é um passo a passo que qualquer um pode seguir, né, Alex? Exato. E deixa eu interromper aqui, já que o Diogo já falou da família, se eu não der mandar um beijo pra minha filha Eloá, que eu tenho uma filha Eloá de 3 anos, e minha esposa Paula, nunca fiz uma declaração, já vou aproveitar e fazer Aproveita, agora, o né? momento é seu, isso, cara. hein? A casa Te é amo, sua. amor. Pronto. Paulo, o era. homem tá romântico hoje. Não, já era. Primeira vez na vida, né? Deixa eu fazer, Camila, ó. Super beijo pra Agora, você, meu agora amor. virou declaração. Benjamin, Daniel, ó. Eu vou fazer... Rodrigo Mentira. fala, você é o Rodrigo. Eu vou fazer juntar aqui. Pode entrar aqui as esposas. Elas vieram, era uma surpresa. Pô, bacana. Mas aí eu queria entender. Beleza, vocês vieram de 2 mercados diferentes. E aí, como vocês se conheceram? De onde surgiu essa troca de ideias para transformar isso? Porque, beleza, eu conheci esse cara aqui, gente boa e tal, mas em que momento que isso vira uma sociedade e vamos fazer um negócio juntos mesmo? Quer que eu falo? Eu falo. Pode falar. Aconteceu uma tragédia lá no Rio Grande do Sul, Uhum. né? Sem ser essa última agora, um ano antes, que acabou que a fábrica que a gente precisava, que nos fornecia ali, acabou que destruiu por conta da água. E encontramos um amigo num evento, e esse evento veio o Diogo, ele apresentou o Diogo virou nosso fornecedor ali. Uhum. Só que aí a gente percebeu toda a bagagem que ele tinha, né, de todo esse treinamento de pessoas, que foi líder de muitas pessoas ali. Falei, pô, juntar uma coisa com a outra aqui vai dar certo. Então o Alex, que antes treinava somente afiliados, chega o Diogo para torná-los empresários. Uhum. E aí a gente fechou o ecossistema ali. E hoje a gente não treina somente afiliado, a gente pega o afiliado, ensina a pessoa que sai do zero a se tornar um afiliado, fazendo 10, 20, 30, 50, 100 mil reais. O cara quer virar produtor, a gente ensina ele também. Então nós temos essas 2 metodologias e o Diogo veio para unir esse negócio. Então foi uma tragédia que deu certo para eles lá, Sim, né? Pelo claro, amor de Deus. Claro. Mas aí vamos lá, você comentou um negócio que é interessante, que eu acho que é bom a gente falar também. Você falou da pessoa que começa do zero. Aí vamos pensar aqui no Cláudio, de 30 anos, que tá empolgado, quer entender sobre digital. Tem a dona Neide, de 60, que quer entrar nesse mercado também, porque viu que pode dar certo. Todo mundo, e aí eu tô falando da pessoa que nunca abriu um computador na vida. Todo mundo consegue ter resultado no digital do zero, se começar do zero? Todo mundo que quer consegue, porque se eu conseguir, qualquer um vai conseguir. Por quê? Eu era um eletricista que não mexia com o celular direito, não tinha nenhuma rede social, não usava computador para nada. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue fazer. E igual o Diogo falou aqui, da forma simples de explicar. Nós ensinamos de uma forma simples. O que eu entendi? Quando eu tentei estudar, falei, cara, o pessoal faz de forma muito difícil e a pessoa não consegue entender, coloca um monte de coisa, enche um monte de informação ali que a pessoa não consegue. O que eu fiz e as pessoas conseguiram ter resultado? Uhum. Eu falei, você vai fazer isso, exatamente igual eu faço. Se eu faço e dá para fazer 30, 50, 100 mil, não tem como a pessoa entrar e não conseguir fazer pelo menos 10. Então essa foi a sacada ali. Então eu tirei toda a dificuldade e mostrei de forma simples. E as legal. pessoas conseguem ali. Então qualquer pessoa, hoje eu tenho mentorado de 16 anos, 17 anos e tem mentorado de 50 anos que vendem. Alguns entram para fazer uma renda extra de 5, 10 mil reais, outros entram para tornar sua renda principal, fazendo 30, 50, 100 mil reais ali. Legal. E aí, como que é pegar, e aí a pergunta já para os dois, como que é pegar esse conhecimento que você tem, pegar essas metodologias que você aplicou nas suas vendas e transformar isso em conhecimento? Porque, tipo assim, o que eu imagino você chegou lá, você fez e tal, e é fácil para você. Mas como que você mastiga isso para que a galera possa entender e transformar isso em educação, né, de fato? É só você fazer isso ao vivo com ela. Você mostra o caminho de forma ao vivo, ponto por ponto, passo por passo. Né? Por exemplo, preciso fazer uma campanha no Facebook. Como é que faz?
eu vou lá e faço junto com ela, e ela vai ver o vídeo depois e vai fazendo exatamente igual, passo a passo. É por isso que eles conseguem ter resultado, porque a gente faz exatamente o passo a passo do que eu faço. E como eu falei lá no começo, eu ainda rodo como afiliado, porque se eu não rodar como afiliado, daqui 3 meses eu já estou desatualizado, não vou saber mais ensinar nada. Então a gente continua no campo de batalha para poder ensinar quem está chegando agora, quem está começando, quem está travado, quem está precisando ali mudar o jogo dela. E um dos pontos importantes também, Ale, que essa pessoa que está iniciando, ela tem essa aula ao vivo, e além dessa aula ao vivo, ela tem o passo a passo ali para ela seguir, ela consegue visualizar depois que esse conteúdo fica totalmente gravado, porém, tem um acompanhamento diário, de segunda a sexta, dentro de um horário pré-determinado, né? 2 horários pré-determinados todos os dias, de segunda a sexta, para que essa pessoa consiga ali tirar suas dúvidas também ao vivo, que é um diferencial muito grande, né, Alex? Exatamente. Então, a gente tem, por exemplo, hoje, 3 horas da tarde, agora não sei nem que hora que é agora. Que hora que é agora? Vamos ver. 3h45 agora. Então, 3 horas da tarde tem para quem é iniciante. O Macau tira dúvida todos os dias ao vivo com o professor. Então, Caraca, tem um professor dando uma aula lá agora, nesse exato momento, para a pessoa que está iniciando, que não sabe, está começando ali. 5 horas começa para o povo que já é mais avançado. Então, tem tira dúvida avançado ali todos os dias de segunda a sexta, 5 horas para quem é avançado. E às 8 horas é a aula de conteúdo novo. Então, todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas, tem conteúdo novo, mostrando técnica nova, mostrando na prática como faz. E a gente tá ali fazendo isso. Por isso que qualquer um que entra, consegue. Quem quer, obviamente. Cara, que doideira, porque vocês falaram, a gente tá muito acostumado com o modelo das mentorias, né, só que vocês têm, de fato, um ecossistema educacional mesmo. Exato. E vocês dividem em turmas, como que é esse trabalho com a galera? Existem as turmas, existem as aberturas de mentoria, né? Que não acontecem durante o ano todo, tem alguns pontos igual. Janeiro agora vai ter uma abertura que faz mais de 6 meses que eu não abro de forma 100% ao vivo. Vai acontecer agora. Então a gente pega essa turma, aí vamos ficar uns 3, 4 meses ali até abrir a próxima turma novamente. Sim. Então é mais ou menos isso. E também algumas pessoas vão entrando ali, para quem é iniciante, todos os dias tem gente entrando ali aprendendo. Sim. E aí uma pergunta para vocês dois, e tentando aproveitar também a diferença na história de vocês dois. Qual que é a diferença do cara que conseguiu ter o resultado, do cara que veio aqui na Brai pegar uma placa, vamos pegar assim essa ideia, e do cara que ficou para trás? Da pessoa que não conseguiu? Eu acredito que, o Alex pode falar também, né, mas eu acredito que a persistência e não desistir. Porque no digital não é o que vai te fazer, tem altos e baixos, não tem algo que é tão muito linear, sabe? Muita coisa oscila, mas o segredo é ser constante. Constante é continuar caminhando independente de altos e baixos e permanecer. Quem permanece, chega lá. Independente de qualquer pessoa. Quem planta todos os dias, vai colher. Quem permanece, quem assiste, quem se dedica, quem aplica o conteúdo, vai conseguir e vai ter resultado. Existe uma frase que nós vamos andar por ela durante 2025. Se alguém conseguiu, eu vou conseguir. Legal. E se ninguém conseguiu, eu vou ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Maneiro. É isso daí. Então, se, por exemplo, alguém da minha cidade conseguiu, eu vou conseguir. E se ninguém da minha cidade conseguiu, eu vou ser o primeiro. Se na minha família não tem ninguém que ficou rico, eu vou ser o primeiro. Se na minha casa não tem ninguém que mudou o jogo, eu vou conseguir. Porque tem gente que coloca muita barreira. Pô, na minha cidade não tem ninguém que deu certo no digital, não deu? Então eu vou ser o primeiro a dar. Sim, maneiro. E engraçado, eu queria entender também um pouco sobre essa parte, porque vocês falaram sobre essa persistência. E aí, quando a gente fala de persistência, a gente fala sobre tropeçar às vezes, né? De cometer alguns erros, de ter alguns erros, de ter alguns aprendizados também. E aí eu queria saber como é que foi pra vocês. Eu vou perguntar um pouco do começo e vou perguntar um pouco de agora também. Como que foi pra vocês no começo esse processo de persistência, de aprendizado, de tentar entender os erros que vocês estavam cometendo e esses aprendizados desses erros também, até conseguir ter os primeiros resultados? Cara, eu nunca olhava um erro como uma perca. Eu falo, eu ganho ou eu aprendo. Então é melhor eu aprender agora no começo, bater cabeça agora no começo, para conseguir chegar lá.
E eu sei que não existe não dá certo. Só não dá certo aquele que desiste. Uhum. Então, todos os erros que eu tive, eu falei, cara, aprendi bastante com ele. Porque é bom quando você erra e você aprende. O ruim é quando você vê que as coisas estão fora do caminho, mas você não sabe por quê, não sabe o que fazer, não sabe Sim. como desenrolar ali. E até Então, porque se o cara consegue chegar num bom resultado depois, você não vai saber o que ele fez, né? Exato. Aí ele não consegue manter. Sim. E às vezes nem dá valor também. Se for muito fácil, ninguém vai dar valor. E é o que eu sempre falo para os mentorados: não precisa ser nada fácil. Se é possível, já tá bom. Se é possível, você corre atrás. Se é possível, você vai e faz. Então não precisa ser fácil, precisa ser possível. Se é possível, a gente vai. Então a gente aprendeu demais. Só que às vezes, hoje, né, Diogo, a gente pagou um preço muito alto para aprender. Sim. A gente pagou um preço muito alto para aprender. Então, o que a gente faz é encurtar esse erro das pessoas que estão próximas a nós. Então, só para você entender, nós chegamos num faturamento de 5 milhões por mês, 5 milhões em venda por mês, e de um dia para a noite caiu tudo. E chegamos a 200 mil por mês. Caraca. Então, caiu. Mas o bom é o quê? Caiu. Mas a gente entendeu o porquê caiu, entendemos o erro. E hoje nós voltamos, em 3 meses depois, nós voltamos a fazer ali 3, 4 milhões novamente. E é um processo que eu acho que todo mundo deveria saber. Porque Sim. muita gente vai cometer o mesmo erro que nós Sim. cometemos lá. Então é uma informação muito valiosa. É melhor perder e errar com 3 milhões do que com 30 milhões. Então tem muita gente que eu falo, pô, tá chegando ali, tá batendo 5, 2, 3 milhões, mas pelo caminho que ele tá indo, ele vai errar. E hoje a gente até ensina as pessoas a não errar. Então nós temos mentoria para mentores, para produtores. A pessoa paga ali um valor, nós falamos, esse é o caminho. Hoje nós temos aqui a placa de 10 milhões, 5 milhões. Então a gente já tem um certo conhecimento que a pessoa não tem. E o conhecimento não é só para ganhar, é para não errar, para não deixar de ganhar. Sim. Então o que vale mais é o erro do que o acerto às vezes, né? Porque fazer dinheiro todos eles fazem. Só que às vezes não sabe a parte do erro. E dói. E dói. Não, mas Dói. dói. Não, mas Dói. dói, amigo. Dói. E assim, você se esvaziar e olhar pra dentro e falar, onde eu errei? O que eu cometi de erro aqui? Porque às vezes você tá tão cego na operação no dia a dia que você não consegue enxergar o que você está fazendo de errado. Às vezes as suas ações são ações positivas, né? Que você está criando ação de relacionamento, está criando novos produtos, está buscando, achando que o problema é o produto, achando que o problema é o relacionamento, enfim. Então a gente conseguiu entender e fazer um diagnóstico muito preciso e fazer essa virada de chave numa velocidade muito rápida, né? Sim. Passaram 2, 3 meses para a gente conseguir recuperar e reerguer e conseguir voltar, né, colocar o trem novamente nos trilhos, mas a gente estava certo da estação que a gente estava indo, né? A gente saiu de uma estação A, a gente estava indo para B, e depois da B a gente estava indo para... Nós estamos, né, caminhando aí, indo para a estação C. Então, entendemos, voltamos, paramos, coloca o trem no trilho de novo, vamos recapitular, vamos fazer novamente e vamos voltar ao que a gente precisa fazer para continuar caminhando. E eu acho que o segredo é esse, é persistir mesmo, né? A gente estamos persistindo, mas há algo valioso aí nesse aprendizado que eu posso te dizer que a grande maioria dos produtores e dos afiliados que estão se tornando produtores, eles, se não cometeram, há 90% de chance de cometer também. Ufa. É uma grande é caro, probabilidade. Né? É caro. E é caro. E muito desse. E esse preço é o preço daquele efeito serrote, sabe? De entrar no mercado e sair. A pessoa, não, nunca vou sair, aqui eu vou continuar ganhando por anos e anos. E em 90 dias se torna produtor, em 90 dias, cadê fulano? Sumiu. Tava vendendo tão bem, sumiu. E essa história se repete, ela é cíclica, e nós estamos aqui para te ajudar, amigo, amiga, a não fazer isso. Cara, eu lembro que quando vocês vieram aqui pro Consultores de Marca, pro evento, o André, que é um dos nossos diretores, virou e falou assim, a gente trouxe vocês aqui porque vocês são pessoas próximas, pessoas que a gente gosta, tinham vários outros produtores, né? Pessoas que a gente gosta e que a gente quer ter por perto, e porque a gente não quer que aconteça com vocês e com as pessoas que estão chegando agora, o mesmo que aconteceu com outros players do passado. E aí ele virou e falou assim, pensem agora um player grande, de 3 anos atrás.
Aí ficou silêncio, ele virou e falou assim, agora pensem onde esse cara tá agora. E aí ninguém sabia responder. Porque grande parte dessa galera que começou antes e não tinha essa visão mais de business, de empresa, acabou quebrando, né? Porque por talvez má administração, coisas do tipo, né? E não sacar muito bem como levar para frente o negócio como uma empresa, né? Como se enxergar como um empresário. E aí, como que vocês fazem para ter essa visão de enxergar o business de vocês, enxergar o negócio, e até um pouco da sua visão que já foi executivo de outras empresas, participar ativamente desse processo de gestão de crise, por exemplo, que viu que o faturamento caiu de um dia para o outro, como que a gente faz para poder redesenhar as coisas, como que é essa visão de empresário, de fato, entender cada parte do ecossistema? O nosso a gente aprendeu meio que na dor, né? Por isso que a gente sabe. Se não fosse na dor, a gente não ia saber. E hoje a gente olha não somente os acertos das pessoas que passaram, mas a gente olha também o erro. E é uma coisa que ninguém olha, é o erro. Por que será que a pessoa não vendeu mais? Por que essa pessoa não está vendendo mais? Por que antes vendia 10 milhões e hoje não vende nem 100 mil? Então, não é olhar só o acerto, é olhar justamente o erro, né? E na gestão de crise ali, o Diogo pode até falar melhor ali, que foi... Não, é entender também o tamanho da operação que você tem e esvaziar o seu copo da vaidade. Exato, aí é o ponto crucial do negócio. Porque a vaidade, ela toca muito, assim, no momento que você é um big player, porque você está se expondo, você está vendendo, você está faturando, e de um mês para o outro você tem uma queda. Claro. E aí o primeiro mês, ele não vai determinar 100% das ações que você vai tomar, mas ele começa a dar um indício. No segundo mês de queda, ele começa a te dar um indício muito maior, e no terceiro mês ele vira tendência de queda. Então, quando você pega e vê uma tendência de queda, você precisa, antes mesmo, no primeiro mês que, começou a cair, o que a gente precisa fazer? Então, entendendo todo o mercado, a inovação, o que precisa se fazer, quais foram os erros, a gente diagnosticou e esvaziou da nossa vaidade e começou a estruturar a operação do tamanho que ela tem que ser. Esse foi o primeiro ponto. Qual o tamanho dessa operação? Ela tem que ser qual o tamanho? A operação de vocês estava grande demais do que... Ela estava muito grande. Ela estava muito grande para o que deveríamos ter de operação. Sim. Tanto o time interno, professores e afins. Então a gente reduziu... O nosso primeiro ponto era sempre entregar o melhor. Mas a gente estava entregando uma overdose, sabe? Sim, então, é o que eu falo com os meninos ali embaixo, né, do setor, às vezes, que vem com uma parada muito grande, assim, eu falo, gente, vocês estão usando uma bazuca para matar uma aranha. Exato. Não é assim, né? Então a gente começou a equilibrar tanto a operação quanto tudo que a gente tinha que fazer. O Alex também, dentro do posicionamento dele, começou a se reposicionar e fazer um rebranding da marca, né, do Rei do X1. Então o Alex passa por esse rebranding. A gente entende todos os dias, né? A gente discute todos os dias qual o posicionamento que o Alex tem que ter, qual é a frente, qual a imagem, porque o que as pessoas olham nele, eles olham um afiliado de muito sucesso e que ele é um afiliado de muito sucesso. E as pessoas se espelham no Alex, sabe? Não é à toa que ele, na bio do Instagram, tá lá, 4 milhões como afiliado. Ou seja, o Alex vende todos os dias. Esse é um diferencial competitivo dentro do mercado digital, porque normalmente os big players hoje, cara, não é uma provocação não, mas é difícil encontrar alguém que vende. E o Rei do X1, ele vende todos os dias. Sim. É por isso que é denominado Rei do X1. Pô, as pessoas o reconhecem como o Rei do X1 à toa. Não é o Rei do X1 à toa. E como a gente tava falando dos erros e acertos, né? Tava falando dos erros, mas a esvaziar da vaidade foi o principal. Reestruturar a operação. Então foi um ponto bem importante, a reestruturação do tamanho de time e também a gente fazer um rotation das principais atribuições que cada um tinha dentro da empresa, porque a gente começou a colocar para o Ale uma outra função e a gente começou a ver, o Ale também consegue fazer isso aqui. Então a gente fez uma rotatividade e nós tivemos um aprendizado muito grande entre as pessoas que estavam ali. Hoje a gente tem uma produtividade muito maior com um número muito menor de pessoas. Caramba, cara. É a otimização de equipe, né? De time. Você tem um recurso que é uma pessoa, que é um talento,
e aí você fazendo essa nova rota para ela entender um pouco mais de outras funções, você desperta, desenvolve e também você consegue ganhar ali uma pessoa muito mais apta, capacitada para executar qualquer ação dentro daquele setor num cenário de crise. Então, se alguém saiu, você tem uma pessoa ali e aí você não fica refém. Hoje a empresa ela roda, independente da gente estar dentro da empresa agora, gravando esse podcast ou não. Nesse momento tá tendo aula lá em Tá tendo aula lá. exato. Agora, o processo, o Alex sempre é um cara de muito processo, ele gosta muito. Não, tem que ter o processo. Tem que saber quem está atendendo aqui, qual é a dimensão, quais são as aulas da semana. Uhum. Eu quero saber qual dia que eu entro aqui, porque o Alex é muito participativo nas aulas também ao vivo, ele sempre está entrando nas aulas, interagindo com o pessoal. Uhum. Então, eu estou falando nas causas de tirar dúvida, fora as aulas ao vivo mesmo, né? Uhum. Então, nas causas de tirar dúvida também, está interagindo, está vendo, está tirando dúvida. Então, isso é muito importante. Então, hoje a gente conseguiu sair desse cenário ruim, estamos num cenário bem positivo e caminhando para um 2025 que nós iremos impactar quanto negócio, quanto pessoas, quanto novos sócios que vão vir para esse negócio, porque nós temos uma mentoria voltada para sócios, né, para trazer novos sócios e formar esses sócios, né? Não é só trazer um sócio, né? O nome da mentoria é o sócio, né? Então a gente traz novos players, posiciona eles no mercado e eles conseguem também fazer o que nós fazemos, né? E a gente entrega todo o know-how através de uma mentoria. É uma mentoria mais específica para quem já está em um outro nível, não é uma mentoria para quem está iniciando e não tem conhecimento nenhum. Mas é isso. E no momento de maior dificuldade, não deixar o desespero tomar conta do negócio. É igual um barco que está entrando água. Tem gente que no momento que o barco começa a entrar água, a pessoa quer tirar a água fora. E não é tirar a água fora que vai resolver o problema, é você tampar o buraco que está trazendo a água. Uhum. Então é mais ou menos isso. Não deixar o desespero tomar conta, ver aonde que está o erro, aonde que está o gargalo do negócio, tampou. E as coisas voltam a acontecer. Sim. E aí, no fim das contas, isso tudo é estratégia, né? É tudo planejamento e estratégia. E vocês ensinam isso também para produtores, né? Que vocês estavam me falando. Vocês têm uma mentoria não só para a galera, e você falou dessa mentoria do sócio aí também. Vocês têm uma mentoria não só para o cara que é afiliado ou que está ali começando do zero, mas tem para uma galera que já está mais avançada também, né? E como que funciona esse processo? Porque você já está ensinando para um cara que já sabe, né? Às vezes o cara pode chegar lá achando que sabe até demais. Sim. Mas aí a gente vai mostrando qual que foi os nossos erros, nossos acertos e como escalar. Porque tem gente que está fazendo 100 mil reais no mês, que ele pode fazer 1 milhão. E ele não está sabendo como escalar o negócio. Uhum. E a gente, por ter acertado e também errado, a gente sabe fazer ele chegar no milhão, continuar no milhão e ser consistente ali. Porque hoje, bater 1 milhão de vendas pode parecer difícil ou longe para quem está iniciando. Só que quem está no mercado sabe que não é difícil bater 1 milhão em vendas. Uhum. O difícil é você bater 1 milhão agora, no mês que vem bater 1 milhão de novo, no outro bater 2 milhões e 3 e escalar o negócio. E subir. Então, esse é o ponto. Então, hoje a gente ensina a pessoa que sai do zero, não sabe nada, pessoa que quer entrar, quer fazer uma renda extra, quer mudar a vida dela, sair do CLT e tudo mais. Nós temos uma mentoria para afiliado, a MTA, a mentoria top afiliado. E para quem é mentorado já e quer ir para um novo nível, um novo momento, ou não é mentorado, é produtor, é afiliado e quer se tornar produtor, quer entender os processos e não errar, porque a gente já bateu cabeça, a gente entendeu o caminho e a gente dá o caminho pro cara. E a gente acompanha, anda junto ali. Hoje nós temos alguns sócios, a pessoa entra na mentoria o sócio. Ele lá dentro ele pode se tornar um sócio nosso também. Legal. Entendeu? Então a gente pega toda a nossa expertise de tudo e entrega pro cara. Se ele pagar sem ele pagar o preço que deveria, ele só paga um valorzinho mínimo. Sim. Sim, o valor monetário, dependendo da situação, é muito mais barato do que o valor da dor de cabeça. Olha, eu posso te dizer que esse valor monetário, esse preço, esse preço aí é infinitamente vezes menor do que nós perdemos. Segura o cara dele não errar, perdendo 3 milhões de faturamento. Nossa senhora. Só uma dica já muda o jogo do cara pra ele ser consistente e realmente ficar milionário no negócio. Sim. E já teve caso de vocês estarem em mentoria com um produtor, com a galera um pouco maior assim, eles baterem cabeça, falar assim, não, pô, isso que vocês estão falando aí é loucura e tal, ou a galera é de boa, é tranquilo?
Não, já. A gente já... O cara já entrou pra mentoria e falou, ah, não, isso aí tem nada a ver. Daqui 3 meses ele cai no erro que a gente falou, aí volta. Eu falei, ó, eu te passei o caminho, você não seguiu o caminho, amigo. Então, infelizmente, agora você pagou o preço pelo negócio. Aí o cara saiu. Ele tava faturando 1,5 milhão, voltou a fazer 50 mil reais no mês. Não, pro cara que tá com a operação alta e grande você tá já. doido. Né? E aí eu falei, cara, você não quis escutar o Rede X1, né? Da mesma forma que teve casos de afiliados também. Afiliado. Tá vendendo 50, 100 mil reais e hoje... Bater 2 milhões. Caraca, velho. No mês? É, no mês, velho. Caraca. É muito forte, é muito forte. Caraca. Você vai Me passa o link dessa mentoria. Você vai do extremo pro positivo e do extremo para quem tá lá que não consegue, né? E tá batendo a cabeça. Quando encontra, você dá uma direção. Às vezes a pessoa tem até a ferramenta. Uhum. Ela tem até uma Ferrari. Vamos lá. Ela tem a Ferrari na mão dela, que são as ferramentas que ela tem. Ela às vezes utiliza as mesmas ferramentas que nós utilizamos. Mas ela não sabe dirigir. Uhum. Ela não sabe, entendeu? Dimensionar a hora de apertar o acelerador, a hora de tirar, apertar o freio, fazer uma curva. Então, isso ali a gente vai... igual um big player aí no mercado. Nós vamos pegar calma que a gente tá aqui. Não adianta nada o cara ter a Ferrari e não saber pra onde vai também, né, velho? Já chegou produtores pra cá, falou, ó, tô com produto, tô com isso, aquilo. Eu falei, cara, sabe o melhor caminho pra você? Vem ser afiliado. Roda como afiliado, a gente tem um produto que realmente você vai conseguir vender. Depois a gente conversa, fica tranquilo. O cara vem sem resultado, o último que entrou acho que tava fazendo 5 mil como produtor. Ele veio rodar como afiliado da gente e hoje ele faz 70 mil reais. E aí, o que eu faço? Falei, cara, primeiro vamos estruturar uma equipe de venda para você, vamos abrir um call center, depois a gente vai para você ser um produtor. Porque não é o caminho, afiliado vira produtor. Tem cara que nasceu para ser afiliado para tomar conta de call center e fazer 300 mil no mês. Só que tem cara que não, tem cara que faz 50 mil, vira produtor e fatura 2 bilhões. Então, a gente entende um pouco do perfil da pessoa e segue o caminho junto com ela. Esse é o X da questão. E como que vocês lidam com essa galera que é meio desesperada, que chega, aí é afiliada, aí, sei lá, começa a fazer 5 mil no mês e fala assim, putz, mano, preciso virar produtor, tenho que virar produtor logo, e você vira pra ele e fala, pô, mano, segura a onda. É uma realidade, tem que trazer a realidade. Mostrar os números como são, né? O que precisa ser feito, qual é o caminho a ser trilhado para produzir um produto de fato. E ser produtor é uma dor de questão cabeça do logística, cacete, né, estoque... Então, tem uma jornada aí. Também, exato. Tem uma jornada longa aí. Então, não é só, vou comprar um produto. Beleza, comprar o produto é mais fácil, né? Esse é o processo mais simples. Mas não é sobre isso, não é sobre criar um produto ou comprar um produto. É sobre se tornar um empresário para que você esteja apto a trilhar essa jornada de produtor. E é isso que a gente faz. Exato. A gente dá até um test drive, né? Eu quero ser um produtor, eu falo, vou te dar um test drive aqui pra você entender. Faz isso aqui. Aí, o cara volta, aí ele vai... Volta cheio de olheira, fala, pô, mano, eu vou voltar a ser afiliado. E outra coisa... Tem uns que conseguem e vai. Mesmo o cara chegando, fazendo 10, 15 mil, quer virar produtor. Falou, ó, faz esse test drive aqui. Deu certo? Deu. Aí agora você vai... seguir esse caminho aqui. Vai dar certo. Agora tem uns que já entram, vixe, eu não quero nem vender mais nada. Eu falei, tá vendo? Alex, e muitos se enganam também achando que a margem de lucratividade do afiliado é inferior à margem de lucratividade do produtor. Tem um tabu aí também, né? Sim, mas vai depender muito da operação de cada um. Não é, só porque eu sou afiliado eu não ganho. Tem afiliado fazendo 300 mil reais no mês. E tem produtor que não faz 50 mil reais no mês. Eu tava conversando com o Danilo até. Se você não ouviu o podcast com o Danilo, pode ouvir o Danilo Campos Tech, que ele é um cara fenômeno. E ele tava falando... Ele é um dos maiores afiliados do Brasil. Exatamente sobre isso que a gente falou. Exatamente sobre isso que a gente falou. Que ele virou e falou assim, pô, o cara quer virar produtor, só que ele não sabe que como produtor ele vai ter muito mais custo. E aí o cara vê que o produto dele, cada frasco, custa R$5. E ele vai vender por 190. Mas ele não sabe que tem o custo de tráfego, de a parte de envio, de uma quantidade. Aí ele falou, às vezes esse frasco que o cara tá pagando R$15 para poder vender, na verdade, ele tá pagando 60, 70. Só que ele tá gastando, comprando Ferrari, como se ele tivesse vendendo um frasco de R$1 por 10 mil. Só que não é assim. Ele tem que entender que, na verdade, ele tem todo um processo por trás e tal. Exato. E que ser produtor
é um processo de se transformar num empresário mesmo. Exato. De ter uma equipe, de ter um financeiro, de ter, até, dependendo até da sua operação, você tem que ter uma gestão de RH até, velho, de Nós temos. Uhum. É loucura. E aí a gente tava conversando justamente sobre isso. Mas eu vou cortar. Ale, eu vou falar um ponto aqui, até essa questão da gestão da RH, né? Hoje, dentro da mentoria o sócio, né? Então, o mentorado que chega nessa mentoria, ele não necessariamente ele se torna um sócio, tá? Uhum. É mentoria o sócio porque a gente passa todo o caminho, toda a jornada para essa pessoa. Mas muitos se tornam sócios. Legal. Não tem jeito, né? Muitos, por grande maioria aí, se tornaram sócios. E que hoje por sua grande maioria, tem muito sucesso também no mercado. E essa gestão do RH também ajuda a esse sócio a estruturar a operação dele lá. Então, essa operação de RH ela não vai servir só na nossa empresa, o nosso mundo, não. Serve o ecossistema que nós fazemos parte, porque ajuda também essa pessoa a entender um pouco mais sobre contratação, gestão de pessoas, e isso é muito importante nessa jornada. O que muitos não olham, esse é um ponto muito importante que as pessoas precisam enxergar também, né? E a maioria, né, dos call centers hoje que são montados, eles são montados no tete a tete. Eu vou contratar minha mãe, vou colocar minha irmã, vou colocar meu tio, meu primo, minha prima. Calma, tem uma gestão para isso e você tem que se atentar a isso, a alguns detalhes. Não estou dizendo que é certo ou é errado, eu não vou entrar nesse mérito aqui agora porque é polêmico. Sim. Mas é um ponto importante que o RH ele também ajuda aí nessa trajetória, essa jornada. Sim. E aí, cara, voltando um pouco, a gente falou sobre... A gente até comentei do Danilo, você falou, ele é um dos maiores afiliados do Brasil e tal, e muito constante. E você teve muitos resultados como afiliado também, e eu tava reparando que você fala de X1 muito antes do X1 ser o padrão. Porque hoje em dia a maioria da galera vende no X1. Antes a galera fazia muito tráfego direto e tal. E aí você acabou virando o rei do X1. E eu queria que pra gente poder finalizar o programa, porque eu já recebi o sinal ali do meu editor, que ele já fez aqui, ó. Que isso, editor? Que isso? Não, e a gente prometeu, a gente ia gravar um podcast 5 horas, mas ele já me deu o sinal, já falei, opa, o cara aqui é o chefe. Faltam umas 2 horas agora. Vamos fazer só mais 3 horinhas aqui. Mas eu queria entender, cara, de quais dicas que você consegue trazer pra essa galera, você que tem tanta experiência assim no X1, pra quem tá começando, e principalmente pro cara que pega esse mercado, que olha esse mercado e fala assim, putz, mano, eu não sei vender, velho. Eu não sei mandar uma mensagem pra alguém, não sei vender. Como que funciona? Quais que são esses pormenores que as pessoas precisam saber? Cara, primeira coisa, se você não sabe vender, se você não sabe mandar áudio, se você tem vergonha de aparecer, que não precisa aparecer, não precisa nada. Você precisa só ter acesso a alguém que está fazendo isso. Então, por exemplo, hoje, quando a pessoa entra no MTA, ele recebe os áudios, recebe como fazer a foto, como subir o anúncio, recebe tudo. Então, qual que é o segredo do X1? Primeiro, você precisa ter um criativo bom que vá converter o lead, um criativo que vai trazer um lead já qualificado, não trazendo um cara por curiosidade ou algo do tipo. Tem que trazer um cara qualificado. E ali você precisa entender a dor da pessoa, né? Então, você entendendo qual que é a dor do lead, o que ele precisa, qual que é a dificuldade dele. Quando você entende, você mostra que o seu produto resolve o problema dele e você aumenta essa dor. Aumentando essa dor, o cara já fica querendo o seu produto. Quando ele quer, você não manda o preço, você manda e mostra para ele de forma visual, de forma auditiva, como que o seu produto vai resolver, com uma prova social, alguma coisa ali, para depois você mostrar ali o valor. Nunca mostre o preço antes, mostre sempre o valor do produto durante todo o script. Então, o script eu hoje uso em 5, 6 partes ali. Apresentação pessoal, apresentação do produto, depois bato na dor do cliente, mostro prova social e aí eu mostro o valor. Anota isso aí que é importante. Isso é conteúdo de mentoria pra caralho, né, velho? Isso é conteúdo que a galera cobra. Se fizer isso aí, amigo, já dá certo. Caraca, velho, o cara passou a senha mesmo, brother. Que isso, senhores. Eu queria imensamente agradecer a presença de vocês aqui, velho. Posso buscar a placa de 15 milhões de podcast aqui, novo? Nós vamos ter que fazer uma placa de 15 e de 20 pra vocês poderem vir buscar. 2025 é nosso. Nós não tem nem placa isso pros caras mais. Vou dar um jeito, podem ficar tranquilos. A próxima vez vai ter uma remessa nova de placa, porque os caras estão fazendo, eles estão subindo o nível, a gente vai ter que subir junto. Queridos, um prazerão te receber vocês dois aqui. Se vocês quiserem, estamos finalizando, mandar uma mensagem final pro pessoal e a gente amarra tudo e termina esse podcast. Galera, o Rede X1
até agora, se você acompanhou, eu vou te dar um presente. Vai lá no meu Instagram, fala que você veio pelo podcast da Bripe, que eu vou entregar um presente pra você, vou te entregar ali uma aula. Vou fazer uma aula com você ali, 100% ao vivo, beleza? Alexander Luz 1 é o meu Instagram. Se você quiser ver no YouTube a nossa série, que foi toda documentada também, tá? Alexander Luz. Tamo junto e segue o Rede X1, amigo. Bora! Essa é só pra quem ficou até o final, hein? Que isso, hein? Ó. Uau! Uau! Me acompanha aí nas redes sociais. Eu espero ter a honra de estar com você nessa aula, então vai lá no Instagram do Alex, já fala que você quer essa aula. Me segue também aqui no Instagram, Diogo Fabres, @Diogo Fabres, me segue aí e acompanha o conteúdo que todo dia aí tem um uau muito gostoso, prazeroso para você. E não tenho dúvida que nossos dias a partir de então, se você estiver conosco, serão dias gloriosos. Já era. Ó, e se já tá seguindo os caras, segue a gente também, segue a Bripe, pô. A gente produz conteúdo lá diariamente para poder te ensinar, para poder te mostrar quais são as integrações que a Bripe faz, quais são as ferramentas que tem na Bripe, porque tudo que acontece dentro dessa empresa, debaixo desse teto aqui, é para fazer você vender mais e chegar aqui pegando 14 placas aqui, igual os caras, pegando esse monte de placa, vendendo muito mais e tendo muito sucesso no digital e gravando um podcast aqui comigo, igual eles. Senhores, você é brabo demais, mano. Parabéns. Isso, você tô é o aqui cara. só acompanhando vocês, cara. Tô aqui, os brabos são vocês, eu sou só um... O Ale na comunicação, ele é o mais fera que tem, entendeu? Que então isso, a condução dele foi incrível. Obrigado. Aos diretores da Bripe aí, dá um aumento de 3 vezes pra esse homem aqui que vale. Corte, isso é corte, isso vai pro Instagram, isso vai pro Rio, isso vai pro Instagram. Pode Senhores, colocar. que prazer. Prazer, Tamo irmão. junto. Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Você Obrigado. que assistiu a gente até aqui, é um prazer receber você sempre aqui comigo também. Curta, compartilha, comenta e até o próximo Blapcast. Valeu!